tarde. Eu sou a Bia, uma das monitoras de patologia geral de vocês, junto com a Alessandra, que eu acho que vocês já estavam com ela na Imuno, né? Mas esse semestre vai ser nós duas. Qualquer dúvida, vocês podem falar com a gente, comigo, qualquer horário, qualquer dia pode falar. E nas minhas aulas, no final de cada aula, eu coloquei um QR Code, né, com um livro. Em todas as aulas eu vou colocar e um QR Code também com o resumo da aula, de cada aula. E no final de cada aula, a gente vai passar pelo menos na minha, eu vou passar um formulário para vocês, que até já combinei com a professora, que vai valer ponto. A aula de hoje vai ser sobre métodos de estudo em patologia. A gente vai estudar os 4 principais métodos que vocês tiveram na aula com a Karine. Mas primeiro vocês vão precisar entender para que servem, qual o objetivo, né? Para que a gente vai utilizar, quando que a gente vai utilizar, as vantagens, as desvantagens. E em questão de prova, às vezes vem caso clínico perguntando qual é o melhor método diagnóstico, ou os prós e os contras dessas técnicas. Esse slide eu coloquei os métodos que a gente vai estudar hoje. Primeiro, a gente vai pensar que a gente vai utilizar essas técnicas para descobrir alterações. Essas alterações, elas podem ser tanto a nível celular quanto a nível tecidual. Mas como assim, Bia? Alterações celulares. Por exemplo, podem ser alterações no formato, no tamanho, na coloração da célula. Até que vocês viram isto geral e isto bucal, sobre isso, que as células elas possuem características próprias. Então, quando eu vou analisar uma alteração celular, eu preciso compreender para que o que eu estou olhando, como por exemplo, eu vou pegar uma mucosa saudável. Nessa mucosa saudável, eu já sei que eu não vou ver células inflamatórias. Mas se eu pegar uma amostra de um linfonodo, eu já vou observar muitas células inflamatórias. Então, eu preciso de um contexto. A citologia é o primeiro exame, né, que a gente vai estudar hoje. Cito significa célula, logia, estudo, ou seja, é o estudo da célula. A gente tem que lembrar que na citologia eu não vejo tecido, eu só vou ver célula. A citologia é o estudo morfológico das características da célula e adjacência. Vamos dar, por exemplo, que até a professora falou para vocês. Vamos lembrar da mulher. A mulher ela vai fazer um exame ginecológico, né? Vai ser inserida uma espátula, né, na cavidade vaginal e vai ser retirado, vai ser raspado aquelas células superficiais. Elas vão estar soltas, elas vão estar desprendidas para fazer uma análise. E ele é considerado um método minimamente invasivo. Por quê? Por exemplo, a gente não vai precisar fazer uma biópsia, como a gente vai ter que fazer no histopatológico. Como vantagens, a gente tem que ele é um método pouco invasivo, ele é de fácil execução. Mas como assim de fácil execução? É que não precisa anestesiar o paciente, eu não vou precisar de um centro cirúrgico, o paciente ele não vai correr algum risco em relação à medicação, em relação à infecção. Ele é extremamente rápido e ele tem um baixo custo. Agora, em relação às desvantagens, a gente vai imaginar o quê? Nesse exame, a gente vai ter que raspar células superficiais. Por exemplo, a gente tem uma lesão que ela está no começo. No caso, um câncer. Um câncer que anteriormente, né, ele era uma lesão potencialmente maligna. Mas, Bia, o que é uma lesão potencialmente maligna?
Uma lesão potencialmente maligna é quando ela futuramente, essa lesão, ela vai evoluir para um câncer. Ela tem todas as características já para um câncer, mas ela ainda não é um câncer. Então, ela vai começar a alteração dela onde? Em qual camada do epitélio? Na camada basal, né? Que é a primeira camada. Então, a gente não vai conseguir aprofundar, a gente não vai conseguir ter certeza do nosso problema, do foco do nosso problema. Por quê? Porque o exame citológico, ele não é específico, ele não tem, como é que eu posso dizer? Ele não traz grandes certezas, ele não dá grandes detalhes. Por isso que, na maioria das vezes, vai ser necessário fazer outros métodos, como o histopatológico. Para que serve? Quando é que eu vou pensar em fazer uma citologia? No decorrer do semestre, vocês vão estudar sobre neoplasia maligna e neoplasia benigna. Para dar uma adiantada, vocês vão entender melhor que a neoplasia maligna, a célula ela vai estar alterada. Vão ter alterações celulares, que é até chamado de pleomorfismo celular. Só que eu não vou entrar muito nessa parte para não confundir muito a cabeça de vocês. Então, o objetivo do exame citológico vai ser o diagnóstico, né, de tipificação de neoplasias malignas, o diagnóstico de lesões benignas. As lesões benignas é como se a célula estivesse perfeita, ela não vai ter alterações. Além disso, é utilizado para avaliar a população de micro-organismos, fungos, bactérias, tipo um paciente com tuberculose. A gente vai ter também a avaliação quantitativa e qualitativa das células. A gente vai avaliar se tem poucas, se tem muitas, a qualidade da célula. Em relação à obtenção do material para análise, a gente tem por meio da raspagem de pele ou mucosas, de secreções, de líquidos e punção aspirativa. Em relação à obtenção da amostra, né, a gente vai ter a citologia esfoliativa, que é o método que a gente vai colher a amostra. Mas como assim? A gente vai pegar um suave, uma paletinha e vai começar a raspar. As células elas vão estar mais soltas, vão estar desprendidas e vai ser mais fácil. Então, a gente precisa entender também em relação à fixação. Por quê? Vocês precisam saber que para a gente fazer uma citologia, cada material ele vai ter uma fixação, um fixador específico. Mucosa, álcool etílico 95%. Sangue, a amostra deve ser secada, né? Coloração já tem o agente fixador. Muco, 50%. Agora, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Uma questão de prova. O exame citológico, vocês vão responder com verdadeiro ou falso. O exame citológico, ele só pode ser realizado por meio do suave e da raspagem? Verdadeiro ou falso? Falso, né? Porque ele pode ser realizado também por meio, por exemplo, como é que eu posso fazer para falar? Tipo uma coleta de saliva, um exemplo, que ele pode ser realizado esse exame. Aqui nessa imagem, eu só coloco, tem um processo, né, da realização. É só uma imagem ilustrativa mesmo, essa parte vocês não precisam saber. Em relação às colorações, coloquei o Papa Nicolau, azul de metileno, hematoxilina e eosina e o Grocote. Papa Nicolau é um exame multicromático, né? Ele vai possuir várias cores, vai ter hematoxilina, orange G, EA65, vão ter variações morfológicas de graus de maturidade e metabolismo celular.
eu só coloquei resumidamente o que caiu na minha prova, nessa parte. Em relação à PAF, né, punção aspirativa com agulha fina, ela é utilizada para lesões de difícil acesso, conteúdo líquido. Aqui a imagem ilustrativa só demonstrando um PAF de tireoide, né, que a gente vai utilizar a seringa, agulha fina, a gente vai colocar no local do nódulo, do cisto, mas primeiro a gente vai colocar essa sonda, esse ultrassom, né, para saber realmente o local que você vai inserir a agulha e fazer o aspirado. Agora a gente vai ver o segundo método de estudo em patologia. E a gente ainda vai vamos lembrar do exame que eu falei, da mulher, o exame ginecológico. Agora a gente tem que pensar que esse exame, a pessoa, ela deu alterações nesse exame e essa pessoa teve que fazer o exame histopatológico. Isto significa tecido, logia, estudo, ou seja, vai ser o estudo do tecido. Então, por meio dessa técnica, a gente vai conseguir ver organização, localização, a gente vai conseguir ter o quê? Uma ideia bem mais específica do nosso problema. Ele é considerado um estudo microscópico das características morfológicas dos tecidos. Então, na histologia, a gente vai retirar um fragmento de tecido por meio de um bisturi ou de outros instrumentos, né? No caso, vai fazer a biópsia. A biópsia, ela tem de dois tipos. Tem a biópsia incisional, né, que é realizada em lesões potencialmente malignas, ou seja, em lesões que vão vir a se tornar futuramente um câncer, e são lesões extensas. Aqui, ó, se você comparar essa lesão com a de baixo, você vai ver que essa é bem maior, né, que essa, e que eu retirei somente uma parte da lesão. E tem também a biópsia excisional, que ela é realizada em lesões com características benignas. Vai ter a remoção de toda a lesão e são lesões pequenas. Então, a biópsia excisional é tipo como se fosse um tratamento. O método histopatológico é amplamente utilizado. Como vantagens, a gente tem a análise morfológica celular e tecidual, que é utilizado também para comparação com tecidos adjacentes. Por exemplo, eu vou conseguir ver epitélio, vou conseguir ver conjuntivo, eu consigo ver como é que está o epitélio vizinho daquela lesão. Aí eu faço análise comparativa. Já como desvantagens, dependendo do caso, dependendo do paciente, ele pode necessitar de uma internação, né? E ele possui também células indiferenciadas. Mas como assim células indiferenciadas? São aquelas células que eu posso olhar a lâmina, mas eu não consigo ver, não consigo concluir o que eu tô vendo. Tipo, são células muito alteradas. São células que vão estar mutadas. São aquelas células muito agressivas. A gente já viu sobre as biópsias. Em relação à fixação, a gente vai utilizar o formol 10%, né? E logo depois fazer a macroscopia, que vai ter a identificação das características do tecido a olho nu, em relação à cor, forma, consistência, tamanho, número de fragmentos. E aqui o processamento. Eu só coloquei algumas imagens ilustrando, porque essa parte vocês vão ver lá no Cocó, com a professora, até não sei com quem vai ser, mas o meu foi com carinho. O terceiro método de estudo em patologia vai ser a imunohistoquímica. A imunohistoquímica ela vai ser realizada quando a histopatologia ela não vai ser suficiente. Vai ser realizada só depois que a gente fazer uma biópsia. Imuno significa imunidade, histo, tecido, e química, reação.
quer dizer imunohistoquímica, né? Que é um método que ele vai utilizar anticorpos como reagentes específicos para a detecção de antígenos que vão estar presentes em células ou tecidos. Esses tecidos, eles podem ser removidos, né, por meio de uma biópsia, ou eu posso até ter coletado esse tecido de um exame citológico. Esse método, ele tem como objetivo identificar lesões indiferenciadas, mas como assim, lesões indiferenciadas? Para quem não lembra, são aquelas que não passaram pelo processo completo da diferenciação celular. Ele é utilizado para análise, né, da proliferação celular e a identificação topográfica do antígeno no tecido. Quando eu quero realmente ver onde é que está aquele antígeno, eu quero identificar ele. Por exemplo, o macrófago. Que eu tenho naquele tecido. Vantagens. Vai ser uma reação específica, né, ao antígeno e possui alta sensibilidade e especificidade. Desvantagens é o alto custo. Ele é extremamente caro. E por ele ser muito específico, às vezes ele pode ser considerado uma desvantagem. Porque às vezes eu vou ter que repetir várias vezes, o que não vai beneficiar a pessoa, que vai acabar custando, sendo muito caro. O outro método é o da imunofluorescência, né? Que vocês também viram na aula, que é uma técnica que vai possibilitar a visualização de antígenos nos tecidos ou em suspensões celulares. E a utilização desses antígenos específicos, assim como na imunohistoquímica, são marcados por fluorócromo, capazes de absorver luz ultravioleta e emitir luz. O objetivo dessa técnica é o diagnóstico de doenças autoimunes, a detecção de micro-organismos nos fluidos e os anticorpos diretamente sobre os tecidos. Como vantagens, a gente tem que é uma reação específica e a localização do antígeno. E desvantagens, o alto custo. Aqui eu coloquei resumidamente sobre os tipos de imunofluorescência, direta e indireta, que a direta vai ter a detecção de antígenos e a indireta a detecção de antígenos e anticorpos, como está mostrando na imagem. Por fim, a última técnica, que no caso vai ser o PCR. O PCR é a reação em cadeia da polimerase. Ela é uma técnica que visa a duplicação do DNA para análise. É como se fosse assim, de uma fita de DNA, eu vou fazer milhões de outras fitas. Vou pegar um exemplo, eu quero tirar uma amostra da saliva do paciente, né, para eu fazer o exame dele. Uma fita de DNA, eu não consigo ver direitinho aquelas alterações, mas com várias outras fitas de DNA, eu vou conseguir ver essas alterações, vou conseguir visualizar. Então, essas múltiplas duplicações dessas fitas de DNA, elas vão me permitir avaliar a dinâmica do caso desse paciente, por exemplo, que eu coletei a saliva. Até que ele tem como objetivo o aumento do número de cópias de DNA em laboratório. E vantagens é que é uma reação específica, identifica alterações genômicas e, como desvantagens, alto custo e equipamentos específicos. O PCR ele pode ser feito por meio de sangue, de urina, cabelo, saliva, tecidos, até que a gente pode pegar o exemplo do Covid, né? A aplicabilidade a gente pode usar para teste de paternidade, identificação de mutações, de patógenos, de criminosos, ele é utilizado, diagnóstico de HPV. Eu coloquei resumidamente aqui para vocês. Nesse slide eu coloquei somente as fases do PCR, né? Desnaturação, hibridização, extensão, fase final. Sobre as fases eu não vou aprofundar,
Não vou explicar assim totalmente, porque eu tava vendo na aula de vocês que vocês não, a Karine ela não focou nessa parte, mas é só como título de curiosidade. E até mesmo no final eu coloquei aqui um resumo para vocês que tem falando sobre as fases. Então vocês vão poder dar uma olhadinha. Gente, eu tentei ser mais breve possível em relação a esse conteúdo, porque esse conteúdo ele é, digamos que mais simples em relação, por exemplo, os outros que vocês tiveram, etiopatogênese, que é bem mais complicado. E é mais um conteúdo para você decorar, entre aspas. Não decorar, você aprender. Não é tanto assim que cai muitas questões em prova. Então, qualquer dúvida, vocês podem falar comigo. Essa aula eu não consegui fazer gravada, mas as outras eu vou fazer pelo Zoom. Aí eu gravo pra gente ter uma aula ao vivo. Já que a nossa próxima aula vai ser a de etiopatogênese das lesões 1. Aí eu faço pelo Zoom, que aí eu consigo gravar e consigo dar ao vivo pro povo que prefere. Então, obrigada. Ai, não consigo.